Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Bom encontrar você aqui nesta segunda-feira, dia 24 de agosto de 2026, para falar da nossa paixão. No nosso Café Vascaíno Super Coffee Diário da Informação, vamos debater a goleada sofrida, os impactos no Campeonato Brasileiro, os números que jogam contra. A Copa do Brasil vem logo ali, na próxima quarta-feira. E Lamáquia viu tudo de perto. Ele estava no Nubank Park e viu a fragilidade do time e alguns jogadores que não conseguem mais performar com a nossa camisa. Então peço a você o seu like, mãozinha que está aqui embaixo, que é muito importante para o nosso conteúdo. Se inscreve no nosso canal se você é novo e vamos juntos. Já comenta aqui qual seria a solução. Se você comprasse o Vasco, qual seria a sua primeira providência no comando do Vasco? Bom, o time segue na 19ª posição do Campeonato Brasileiro, com 22 pontos ganhos. E eu fiz aqui um levantamento pós-derrota, e foi uma derrota doída, porque o primeiro tempo o time performou bem. Primeiro tempo, mais uma vez, o time criou oportunidade e mais uma vez desperdiçou. Por isso, hoje, o Vasco tem o segundo pior ataque do Campeonato Brasileiro. Só perde para o Vitória, que tem 23 gols marcados. O Vasco marcou 24, junto com a Chape, com a dupla Grenal. Isso explica muito porque nós estamos afundados dentro da zona de rebaixamento, com o segundo pior saldo de gols, menos 14. E isso faz a diferença. Na hora do desempate, depois do número de vitórias, esses critérios fazem a diferença e o Vasco não está performando. O Vasco está afundado dentro da zona de rebaixamento. Rolou um debate pós-jogo, né? Antes do jogo um pouquinho, mas pós-jogo principalmente, da galera que defende que o Vasco não pode jogar 3 competições. Ontem, na coletiva, o técnico Pedro Emanuel falou do descanso. O Vasco teve um dia a menos em relação ao Palmeiras, que jogou na quarta, o Vasco jogou na quinta. Entendo as ponderações do treinador do Vasco, que ainda não venceu no Campeonato Brasileiro. Quando ele diz que um dia a menos faz a diferença, e faz. Agora, Pedro Emanuel, você sabe tanto quanto eu que o jogador de futebol jogar 2 vezes por semana não é nenhum absurdo. Óbvio que cada jogador vai reagir de uma forma, sem dúvida nenhuma. Mas você não pode dizer que um time de futebol será impactado por jogar 2 vezes por semana. Afinal de contas, o próprio Campeonato Brasileiro reserva domingo e quarta. Como é que faz? A diferença é que, nesse momento, o meio de semana está reservado para as Copas. E se fosse a questão do descanso, pós-Copa do Mundo, o Vasco voltaria voando. E não voltou. Quer um exemplo? Peguei um corte aqui dos últimos 5 jogos. E aí, o meu corte vai até o Vitória, o 12º colocado na tabela de classificação com 29 pontos ganhos. Remo é o time que está logo acima do Vasco. Nos últimos 5 jogos, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Mirassol, que tem 24 pontos ganhos. 2 a mais que o Vasco. 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Trazendo para você a performance de quem está próximo ao Vasco no recorte dos últimos 5 jogos. O Inter, que tem um jogo a mais em relação ao Vasco, basta ter um jogo para fazer com a Chape. 25 pontos ganhos, ou seja, 3 a mais que o Vasco, 1 derrota e 4 empates. Ou seja, fez 4 pontos. Enquanto o Remo e Mirassol somaram 5. O Grêmio, que está na 15ª com 25 pontos ganhos. Tem 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Somou 4 pontos nos últimos 15 disputados. O Santos, 26 pontos ganhos. 1 vitória. Em cima de quem? Não preciso nem dizer. 2 empates e 2 derrotas. 5 pontos. São Paulo, 2 empates e 3 derrotas. 2 pontos. Por enquanto, desses aqui foi o que pior performou. Vitória, 12º lugar com 29 pontos, 1 vitória e 4 derrotas. O Vasco, 22 pontos ganhos, 2 empates e 3 derrotas. Ou seja,
o Vasco não teve performance melhor do que nenhum dos seus concorrentes nos últimos 5 jogos. Isso é um recorte preocupante. O Vasco tem a terceira pior defesa da competição. Perde para a Chape e para o Remo. Não performa. Como é que a gente pode acreditar que o Vasco vai dar um salto na tabela? Pega o Cruzeiro na próxima rodada. Depois o Fluminense, 2 jogos no Rio de Janeiro. Na sequência o Grêmio. São os 3 próximos jogos de Campeonato Brasileiro do Vasco. Entre eles, Copa do Brasil e depois a Sul-Americana. Como é que faz? A pergunta que fica é: como performar para sair da zona de rebaixamento e por que performa na Copa, principalmente na Sul-Americana, como poder de reação, jogando na casa do adversário, e ontem faz aquele fiasco? São perguntas que não têm respostas objetivas. Não que eu queira descobrir a fórmula, né? Ter a solução para os problemas, mas esse time precisa encontrar soluções. Ele não pode performar tão mal, se entregar tão mal, em 9 minutos tomar 3 gols no segundo tempo. Ainda bem que o novo investidor, você já viu a foto dele aí, está vendo de novo, o Marcos Lamar, que estava no estádio, viu a derrota de perto, vestiu a camisa do Vasco, deu uma declaração rápida ainda no campo de jogo, dizendo que o problema é que a justiça ainda não liberou para que ele possa fazer o investimento necessário para fazer uma transformação no Vasco. Mas, enfim, ele viu de perto que alguns jogadores não conseguem mais entregar nada. Nada. Vou perguntar para você, torcedor. Se você tiver uma resposta convincente, escreve aqui no comentário. Tietê, Nuno Moreira, David, os que jogaram, quais desses aqui ainda podem performar no Vasco? Rinestrosa. Quais desses podem performar? Citei 4 que entraram em campo. Poderia citar outros que estão no elenco e que não performam. Robert Renan está suspenso, não joga contra o Cruzeiro. Lucas Freitas será o substituto e não o Saldívia. Achei até que ele pudesse botar o Saldívia, mas ontem na coletiva o próprio Pedro Emanuel disse que quem vai para o jogo é o Lucas Freitas. Só que antes, quarta-feira, São Januário, dificilmente o Vasco vai conseguir jogar no Maracanã, faltam 2 dias. Vasco pega o Vitória. Vitória que vem nesse retrospecto muito ruim, né, nos últimos 5 jogos de Campeonato Brasileiro. Mas agora é outra competição, virá fechadinho ao Rio de Janeiro para levar a decisão para o Barradão. Aí eu vou pedir que o time tenha inteligência. É difícil, né? É difícil. O Colídio não começou como titular, segundo o Pedro Emanuel, não estava 100%. O Sousa não se ambientou ao gramado sintético. A galera está começando a pegar no pé do Sousa desnecessariamente. É muito bom jogador, muito bom jogador. Só que no meio da bagunça ainda não conseguiu se organizar. Mas ele fez uma boa partida. Caiu com o time depois. E para você, torcedor? O que fazer nessa reta final? Lamáquia viu de perto. Estava na Nubank Park e viu tudo o que aconteceu. As providências precisam ser tomadas. Só que ele está com as mãos atadas. Porque a justiça travou, pedindo várias explicações. E aí? Você acredita? Forte abraço, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção e até a próxima!